que me impedia, não. Tanto que quando terminou a live de apresentação, eu imediatamente fiz a minha inscrição. A minha única dúvida é se eu conseguiria acompanhar o restante da turma. Quando eu digo acompanhar, eu digo em termos assim de, será que eu vou conseguir seguir a dieta? Será que eu vou conseguir fazer os exercícios? Porque eu já estava há muito tempo parada. Desde o princípio da pandemia, eu já não estava mais fazendo nenhum tipo de atividade física e poucas vezes eu caminhava também, mas foi bem tranquilo. Depois desses praticamente 2 anos parada, né, por causa da pandemia, eu já estava sentindo a necessidade de fazer alguma atividade, estava procurando, mas ainda estava com um pouco de receio de ter o contato nas academias, de ter essa coisa de aglomeração. Então, estava assim, vou, não vou, vou, não vou. Aí, quando teve a apresentação, eu achei assim que vinha bem ao encontro do que eu precisava, que seria proposto uma atividade física que eu poderia fazer em casa no tempo que eu tivesse livre, tá? Que eu optei, no caso, por fazer no final da tarde, comecinho da noite. E também tinha essa parte de um grupo de pessoas que dariam, digamos que, força para o outro, sabe? Esse estímulo, essa coisa de grupo, eu acho muito importante, principalmente para quem está começando depois de muito tempo parado. Então, foi assim, me atraiu muito a ideia, tanto que na hora mesmo eu falei com meu marido, vou fazer inscrição, fiz, sem pensar 2 vezes. E não me arrependo, não me arrependo, foi muito bom, essa convivência está sendo muito boa, porque ainda a gente está dentro desse processo, né? E está sendo muito bom essa troca de experiência com as outras pessoas, trocas de receita, até muitas vezes, né, trocas de algumas informações não muito agradáveis, porque uma colega ficou doente, a outra teve perda na família. Então, essa comunhão eu achei muito importante e ela auxilia muito para te não desistir. Para tu, quando está assim meio caída, tu, puxa vida, a colega lá trabalha o dia todo e sobra um tempinho para ela fazer. E por que eu não consigo? Então, foi indo, e graças a Deus eu consegui completar o desafio e estou ainda fazendo, digamos, o plus, né, dos 2 meses de exercício. Faço todos os dias. Bom, sem sombra de dúvida, era a perda de peso. E também uma introdução novamente a essa vida de atividade física que eu estava parada. Eu confesso que eu sou uma pessoa que nunca tive muito prazer em fazer atividade física, meio que fugia na escola das aulas de educação física do meu tempo, e eu fazia porque, eu preciso fazer. Só que, de repente, assim, uma coisa que me pegou de surpresa foi que nesse período dos exercícios de 2 meses, que eu estou no 11º dia, teve um dia que era folga. E eu senti falta de fazer exercício. Eu senti falta e eu fiz o de mobilidade, assim, sabe? Não estava previsto isso na agenda, mas eu fiz de mobilidade. Então, assim, eu esperava ter uma mudança, mas eu acredito que a mudança que eu tive foi bem maior do que eu estava esperando, do que eu acreditava que ia ter. Mas foi em todos os sentidos, não só em questão da alimentação, questão dos próprios exercícios, de começar a gostar de fazer, de sentir falta, sabe? E também, assim, para todo mundo, famílias, amigos, comecei a fazer exercício, é super bom, sabe? É bem gostoso, tu consegue fazer fácil, tu faz em casa. Então, assim, essa mudança de consciência para mim foi bem importante. Mais do que perder peso, mais do que introduzir uma coisa nova para fazer durante o dia, eu acho que essa mudança de consciência foi bem importante para mim. E como que você se sente? Quais os resultados que você obteve? A minha questão da alimentação. Eu sou muito gulosa, eu sempre gostei muito de comida, eu gosto de fast food, eu gosto de coisa, adoro doce. Então, assim, eu comecei a me alimentar melhor e dando mais valor à questão da alimentação, inserindo frutas, inserindo legumes,
coisas que eu realmente não gostava muito, então comecei a procurar receitinhas que tem legumes para fazer, e sobremesas que são à base de fruta. Isso aí é uma coisa também. Comecei a sentir o gosto de me alimentar, porque eu sempre comi muito rápido, então assim, meio que engole a comida, né? Não, agora eu como devagar, eu pauso os talheres, eu sinto o gosto da comida, porque aqui em casa, até por um gosto, a gente não é muito de temperar a comida. Mas sal, alho e cebola, pimentinha é o que a gente usa. Então, eu comecei a saborear os alimentos, a textura deles, isso é muito importante. Comecei a me policiar por essa questão de inserir o açúcar, porque eu realmente sou muito formiga, eu sou de comer. Se me deixa, eu como uma barra de chocolate numa sentada, como a gente diz lá no sul. Então, comecei a me policiar, esse tipo de coisa. Inserir um pouco mais de água na minha rotina, que antes eu tomava só quando sentia muita sede. Hoje não, eu já tenho um copinho, né? E onde eu tô, eu largo o copo justamente para até eu pegar aquela coisa de automático tomar água. Então tá ali, lembrei, vou lá e tomo um pouquinho, coloco, substituo quando termina. E até porque eu tenho pedra nos rins, que graças a Deus não se manifestou, mas elas estão lá, então o consumo de água é muito importante para isso. Então foi coisas assim que talvez para as outras pessoas são coisas muito óbvias, mas para mim é muito importante essas conquistas. Eu acho que mais mesmo foi a parte desses dos desafios que eu consegui vencer e a autoestima para mim foi as grandes sacadas de todo esse processo. Eu perdi, só para ter uma ideia, né, para vocês terem uma ideia, eu perdi 2 centímetros de barriga e eu perdi 4 centímetros de quadril. Então isso já ajuda a tu botar aquele shortinho que estava esturricado, né, botar o vestidinho e não ficar aparecendo aquele gominho na frente. Então, isso aí foi quando eu terminei o desafio, que a gente tem mais uma semana e meia, 2, que aí eu não me medi mais. E que eu perdi peso, né? Continuei perdendo peso. Então, quando eu fizer uma nova medida, provavelmente eu vou ter perdido mais medidas. E eu me senti mais enxuta também. A cintura mais enxuta, na barriga, sabe? Bem mais leve. Com certeza. Quanto à questão do emagrecimento, já falei que não só perdi peso, mas como perdi medidas também. Quanto à questão de dor, eu tenho uma artrose no joelho esquerdo e realmente não senti, senti um pouco de medo quando fazia os agachamentos, né? Mas não, tranquilamente. Coluna, acredito que melhorei bastante a minha postura, porque eu tenho a mania de, né, fazer assim com o ombro, curvar para frente o ombro. Então hoje quando eu faço isso, às vezes eu relaxo, aí eu já pego, eu já volto de novo, porque eu sinto aquela necessidade de deixar reta a coluna. Como eu disse, tem que melhorar? Tenho que melhorar, muito mais. Mas acredito que já foi o pontapé inicial, assim. E realmente cumpriu com o que foi prometido, acredito eu que até mais do que prometeu, porque como eu disse, eu me desafiei e consegui, então isso para mim já é um outro ganho, além de peso, além de medida, outras coisas. Então é saber essa questão assim que eu posso ir bem além daquilo que eu acredito de mim mesmo, por incrível que pareça. Ah, incrível! Olha, Inês, você me deixa emocionadíssima, é bom demais ouvir isso. A gente entregar mais do que a gente se propõe, né? Vocês esperarem uma coisa e vocês se surpreenderem para melhor no resultado, porque tem muita gente que pode estar assistindo a gente e às vezes deixa de se cuidar porque sente uma dor, deixa de se cuidar porque acha que não é para ela, e quando na verdade o programa é para todo mundo, tem todas as adaptações para qualquer pessoa, desde o mais sedentário até o mais avançado conseguir fazer. Isso é incrível, é incrível. Eu fico muito feliz. Assim, eu me sinto que eu venci alguns obstáculos que eu achava que eu não tinha condições. Como eu disse no princípio, eu achei que os exercícios eu não fosse acompanhar e hoje eu acompanho, dentro do meu limite eu acompanho.
Então, essa questão, assim, de ter vencido isso, de ter perdido peso e saber que eu posso perder mais, de ter modificado a minha alimentação e sei que eu posso melhorar mais. Então, esse tipo de coisa é extremamente importante para mim. Eu me sinto com a autoestima mais elevada, tanto que esses dias botei um short, botei uma blusinha, até eu falei, postei a minha foto, né, com a blusinha para dentro do short, porque há muito tempo eu não botava por causa da barriguinha, e eu senti coragem, botei o short, botei a blusinha, me senti, né, a rainha da favela, como diz a música lá, me senti super bem. Aí mostrei para o meu marido, ó, Mari, olha aqui, quanto tempo que eu não ponho essa blusa por dentro da calça, botei um vestidinho que já estava esturricado, botei, me senti super bem, então a autoestima está lá em cima. E essa questão também dos desafios, né, de saber que eu consigo superar os desafios, apesar de às vezes não acreditar muito, mas eu consegui sim. Com certeza, já recomendei, já passei para umas amigas lá, ó, as minhas fotinhos, os meus resultados. Com certeza, de olhos fechados, eu recomendaria, sim. Recomendo, aliás, não recomendaria, recomendo o desafio. E o que você falaria para essa pessoa, recomendando o desafio? Eu acho que a pessoa ela tem que se dar conta de que a qualidade de vida com que ela vai viver os restantes do tempo que lhe resta, né? Não importa se tu vai viver 50 anos, se tu vai viver 80 anos, isso aí não importa. Você viva isso com qualidade de vida, com qualidade. Porque eu sei o que é ter uma artrose no joelho, porque eu nunca gostei de fazer uma musculação, fui fazer só depois que eu sabia que eu tinha que fortalecer a musculatura. Ontem, aliás, eu fui no médico e eu estou com um princípio de osteoporose, é osteopenia, né? Isso. Então, assim, eu estou com um princípio e ele disse, não, uma das coisas é a ingestão de cálcio. Eu não posso ingerir cálcio porque eu tenho pedras nos rins. E ele disse, outra coisa é tu fazer exercício. Porque o exercício vai fortalecer os seus músculos vão se agarrar no teu osso e não vão deixar ele progredir, né? Claro, estou tomando uma outra medicação para evitar desgaste, mas assim, eu sei que o exercício físico é uma coisa que eu vou ter que fazer pro resto da vida. Então, antes que a pessoa chegue nesse patamar de saber assim, ó, eu vou fazer exercício porque eu tenho que combater uma doença, então evite a doença. Faça o exercício físico, faça uma dieta, faça um controle alimentar. Não que você, eu não preciso perder peso. Não, introduza boas práticas na sua alimentação. Né? Isso é muito importante. Porque a gente, hoje, a gente sabe que essa febre dos fast foods, dos iFood da vida, tu pede pizza, tu pede pastel, tu pede hambúrguer, mas também, além de tu estar pedindo aquilo com facilidade, tu também está tendo um outro lado negativo, que é a ingestão de sódio, a ingestão de gorduras, né? Então, isso não é legal no todo do teu corpo. Então, assim, ó, independente de quantos anos tu acha que tu vai viver, viva esses anos com qualidade de vida. Não pode simplesmente viver encerrado numa cadeira porque tu não consegue dar 2, 3 passos que os teus ossos, os teus músculos estão todos, né? Horríveis, não estão te respondendo às tuas necessidades.